Lagarto pintado, quem te pintou? Foi uma velha que aqui passou. No tempo da eira fazia poeira. Puxa lagarto, por esta orelha. María Margarida Junza, mediadora de lecturas, contadora de historias, pocas palabras para tanta historia desde Évora, Portugal. Muito prazer, muito agradecidos de ter a possibilidade de falar com você. Obrigada pelo convite e por voltar outra vez à Argentina, ainda que seja aqui pelas nossas janelinhas virtuais. Mas muito obrigada pelo convite, Roberto, que nos conhecemos em 2016. Numa das partes do seu grande recorrido pela grande labor que é a contar histórias, narrar contos. Como começa sua história nesta labor artística que reúne tantas artes? Eu acho que comecei este gosto pelas histórias, primeiro porque gosto de ouvir. E desde que nasci sempre ouvi muitas histórias. Eu vou falar assim calminho para que percebam aquilo que eu estou a dizer. Se não perceberem, o Roberto diz-me e eu falo mais pausada, mais despacito. Perfeito, obrigado. Eu comecei a ouvir contar histórias, comecei a ouvir contar histórias desde sempre. Tive uma mãe, uma avó, professoras que me contavam muitas histórias. E isso ficou dentro da minha orelha, dentro do meu imaginário, e ficou cá dentro sempre. Claro que quando fui para a minha profissão, eu sou professora, educadora de infância, trabalho com a primeira e segunda infância. Esse gosto pelas histórias tornou-se mais visível, mais nítido. Coincidiu também com uma altura em que em Portugal se assistiu a todo o universo do livro infantil. Foi mais ou menos em 2001, entrei para a universidade em 2002, portanto foi quando surgiram as grandes editoras, quando o livro infantil muda completamente de paradigma, ou seja, começa-se a pensar como um todo, há um cuidado a nível de edição, há textos que se trazem à literatura infantil, novos autores, novas formas de encarar este objeto e esta parte da literatura que é a literatura para a infância. E então, aí na universidade ganhei muito esse apaixonamento e deslumbre pelo livro infantil. E fui começando a contar histórias, em primeiro, aos meus alunos, ou seja, eu trabalhei como educadora durante quase 6 anos, portanto, durante quase 6 anos, eu lia histórias todos os dias, ou contava histórias todos os dias, as histórias que vinham nos livros e outras histórias que faziam parte de mim, que eu já trazia da minha infância, nomeadamente as lenga-lengas, as rimas, trava-línguas, adivinhas, esse repertório tradicional ao qual eu tive acesso e que ficou aqui dentro da orelha, como eu costumo dizer, e como educadora fui vivenciando todo esse repertório. Quando deixei o ensino, ou seja, o ensino em contexto de sala, ou seja, saí para contar só histórias, em mais ou menos 2011, foi quando eu saí, e aí comecei só a contar histórias, sem ter... A minha única profissão atualmente é esta, ou seja, contar histórias, fazer mediação do livro e da leitura, e depois coisas que se unem a este universo.
é por ser a minha, mas é uma cidade cercada de muralhas, portanto o centro histórico fica todo dentro de uma muralha e esta cidade é muito bonita porque quando vamos mesmo dentro da muralha há sítios que ficam assim no cimo e que à volta nós só vimos campo, só há campo à volta e a cidade fica aqui numa espécie de redoma. É muito branca, ou seja, tem uma luz muito, muito bonita. Nesta zona as casas são todas muito caiadas, ou seja, uma tinta muito branca, cal, é uma coisa que se usa muito aqui nesta zona, ou seja, portanto, a ideia que eu tenho da minha cidade é uma cidade que é cercada por uma muralha, uma cidade com muita luz, é uma cidade que tem muita história e que é cheia de calçada, ou seja, cheia de toda cheia de calçada e tem as casas todas brancas. À parte disso, tem aqui uma certa melancolia, uma certa misticismo, ou seja, há aqui qualquer coisa que fecha na minha cidade, à parte da história. Além da beleza, da tranquilidade, as famílias são conhecidas? Sim, acaba por ser um pueblo pequeno. É uma cidade, mas parece um pueblo. E eu tive a sorte, até aos 8 anos eu vivi no centro histórico, no casco antigo, como vocês dissem, até aos meus 8 anos. Portanto, as histórias da vizinhança, o viver na rua, ir para a escola a pé, ir à mercearia, ir parando nos vizinhos, trouxe-me todas essas vivências de ouvir as pessoas, falar com as pessoas. Tive uma vida até aos 8 anos muito ligada ao centro da cidade, ou seja, vivia no centro, a minha escola era no centro, os meus pais também trabalhavam no centro, portanto a minha vida na primeira infância foi toda à volta da cidade, de brincar, de ir para a escola, todas estas coisas e naturalmente a convivência com as pessoas. Tive um maior contacto de saber, de fazer, ir à mercearia, ao sapateiro, fazer todos esses recados que fazia em casa e tenho essa proximidade. E também é uma cidade, ainda hoje, onde todos nos conhecemos, ou seja, é cidade, mas ainda há essa proximidade, ainda há essa relação com o outro. É uma cidade, mas não nos perdemos aqui dentro. É o balanço, ou seja, gosto muito de sair e fazer aquilo que faço, estar com muitas pessoas, gosto, e de fazer esse encontro através da palavra, criar essas relações através da palavra, mas depois também gosto de voltar aqui a esta minha terra, porque é a minha raiz, portanto preciso dela para serenar, depois de andar para cá e para um sítio, para outro, vai e vem, volto sempre aqui para recarregar as minhas baterias, porque acho que é importante sabermos de onde somos, de onde é que viemos e irmos alimentando isso ao longo do tempo. Cada vez que eu saio e que volto, quando eu volto, há mais um bocadinho de mim que eu descubro, há mais um bocadinho de mim que eu encontro aqui. Muitas vezes chegamos lá fora, temos toda a experiência que temos e quando voltamos descobrimos mais um bocadinho de nós. Eu gosto muito de sair, gosto muito daquilo que faço, mas também gosto muito de regressar a casa. Tene mazamu dunia tene mazamu tenkozesa bintu bichamu segu ya mwana adamu kuba bamu muli bachamu muli bachamu nze ndi bukubera nice oyagala opportunity nkuweka chance wano dole ngulira chai owa matanga kuliko n'amajani waliwo banchunya mu biri ebizibu nga baagala ngweve mu mirimu basibi right now tope
life is simple. No matter when the single, one day nja kubela double. I want me do, let me do, let's do. Sigino chusa zikube munju. If you are married, don't ita manju. Bali tu bali kebade mujuju. Fetulie mbona suga na nsuju. Tukube vasi nga ziri mubire. Fata mwana muola boy tuvimbe. Wama tubale, wama tubale. Wama tubale, wama tubale. Wama tubale, wama tubale. Mas você também tem uma grande ligação com a África. Você me Sim. falava disso. Como surge essa relação, essa pertenência, esse vínculo? Primeiro que tudo, e hoje pensando para trás, hoje em dia nós temos a internet que nos facilita toda a comunicação. Nós hoje, eu estou aqui, vocês estão aí e estamos a conversar. Tudo o que era informação sobre livros, música, encontros, hoje em dia na internet nós temos acesso a tudo, nós sabemos o que está a acontecer e até podemos estar presentes hoje em dia. Então a pandemia trouxe-nos isso, ou seja, criaram-se inúmeras plataformas como o Zoom, enfim, e tantas outras, o Meet, o Teams, em que nós conseguimos estar, seja em que parte do mundo for, em contacto. Mas quando eu tinha 15 anos, 14 anos, ainda não havia internet, ainda não havia esta janela para o mundo. E eu nessa altura, eu lembro-me que ia de férias, e quando ia de férias, ia para uma zona turística aqui em Portugal, ou seja, no Algarve, é uma zona onde existe muito turismo e onde vem muita gente de férias. Não só turistas do país, mas como também internacionais. E havia uma pequenina papelaria, tabacaria, uma pequenina, que vendia jornais, vendia tabaco, vendia aquelas coisas normais. E vendia livros de autores lusófonos. Eu não sabia e comprava porque gostava. Portanto, a minha primeira ligação à África e até ao Brasil, porque lembro-me de comprar alguns autores brasileiros, começou aí. E eu gostava do tipo de escrita, gostava das imagens que aquilo me fazia acontecer dentro da minha cabeça. E tal e qual como a música. Eu comprava música, lembro-me de comprar, por exemplo, a nível do Brasil, eu comprei muita música da Bossa Nova, mornas de Cabo Verde, mas por gosto e por intuição e porque aquilo me disse alguma coisa, não porque eu tivesse nem em casa essa informação, nem que fosse alguma coisa assim muito divulgada, ou seja, eu ia por intuição. Mais tarde, então já a trabalhar como contadora de histórias, fui convidada para ir a Cabo Verde. E quando cheguei a Cabo Verde, não sei explicar, eu meti os pés em Cabo Verde e senti que estava em casa. É uma sensação que se calhar todos nós já tivemos em algum lugar, que não somos de lá, nunca vimos, nunca fomos, mas quando chegamos sentimos que estamos em casa. E isso aconteceu em Cabo Verde. Eu senti que estava em casa. O cheiro, a musicalidade, a forma de estar, tudo aquilo parecia que era meu, que era muito familiar. Depois voltei a ir a Cabo Verde, voltei depois mais tarde outra vez, entretanto fui a Moçambique, fui a Angola, e em todos estes sítios eu senti-me muito ligada, ou seja, e depois tive a sorte de todos os trabalhos em que eu fui trabalhar e fui desenvolver, não eram trabalhos curtos, ou seja, em que eu ia fazer uma sessão ou um talher e ia embora. Não, eram trabalhos que eu tinha que estar muito tempo com a comunidade. Em Moçambique estive cerca de 1 mês e meio. E eram trabalhos em que eu estava com as pessoas de dia, durante todo o dia, dormia, ia ao mercado, ou seja, apercebi-me muito de como é que é a vida nesses sítios. Portanto, fiquei com uma ideia muito real, ou seja, não foi uma ideia turista de ir fazer uma sessão e voltar. Não, foi uma ideia muito
do que é o dia-a-dia, um bocadinho do que é o dia-a-dia naquelas comunidades, porque estive lá durante algum tempo e o tempo que estive foi muito presente. Então esta ligação vem daí. Tenho assim um enorme carinho por África, sim. E essas histórias que você viveu, seguramente voltará a viver, formam parte dos seus trabalhos? Você inclui essas vivências nos seus livros, nas suas narrações? Sim, eu acho que nós todos, ou seja, à medida que vamos viajando, que vamos vivendo, que vamos somando tempo, todas as histórias que nós ouvimos, que nós escutamos, vão ficando cá dentro, ou seja, é como se fosse uma mochila com tudo lá dentro. E volta e meia voltamos a elas, porque algumas foram grandes ensinamentos para mim, há histórias que me tocaram muito, histórias de pessoas, coisas que aconteceram, coisas que a gente não esquece. E como tal, trago-as muitas vezes para a minha experiência, sim. Conto essas histórias, muitas vezes nas oficinas, quando trabalho com professores, por exemplo, porque a realidade de ser professor em Portugal não é a mesma que é ser nestes países onde eu estive, nomeadamente naquelas zonas específicas onde eu estive, que são zonas ainda com muitas carências e muito pobres, ou seja, são zonas afastadas dos grandes sítios urbanos, onde onde não há luz, onde não há água, portanto há uma realidade muito diferente. E trago isso para as minhas oficinas, também trago às vezes para os meus contos, quando surge falar disto ou daquilo e me parece pertinente contar uma ou outra história que eu ouvi na primeira pessoa. E trago, sim, e nunca mais esquecemos, são coisas que ficam cá dentro e que volta e meia voltamos a elas. Sem dúvida, são coisas que se vivem com muita intensidade e não nos esquecemos, jamais. Uma das tantas coisas que esta pessoa que está falando com nós faz é a criação artística dos livros. Uma coisa muito admirável, trabalhos que eu convido humildemente a conhecer da pessoa com quem estamos falando, das redes sociais, mas principalmente dessa questão da elaboração dos livros, mas não livros tradicionais, comuns, senão livros que têm formas, que têm movimento, que têm personagens. Como é essa questão da sua elaboração dos livros que você apresenta nos seus trabalhos?
É branca, a garra gatinha. É branca, como a ovelha. É preto, gato, gata. É preto, como o carvão. Se é branca, a gata, gatinha. Se é preto, gato, gatão. Os filhotes, filhinhos, como é que serão? Ora, os filhotes, filhinhos, são todos aos quadradinhos. O quadradinho branquinho faz lembrar a mãe gatinha, que é branca como a farinha. O quadradinho pretinho faz lembrar o pai gatão, que é preto como um carvão. Se é branca, a gata gatinha. Se é preto, gato, gatão. Os filhotes, filhinhos, são todos aos quadradinhos. Eu gostava muito de gatos, branco, preto, amarelo, mimar, a ronronar, a arranhar o tapete de orelhas grandes, de orelhas pequenas. Ele era um apaixonado por gatos. E este poema, que não é dele, mas eu acho que ele gostava também muito deste. Há livros, há uns que eu trouxe aqui os livros de tela, estes são feitos por mim, sou eu que faço. Os textos são textos particularmente todos da tradição oral portuguesa, ou seja, os tais textos, histórias que me ficaram no ouvido e que eu depois trouxe para a tela. A tela porque tanto a minha mãe como a minha avó costuravam muito. E é um material que me é muito afetivo. Portanto, quando eu quis e fui convidada para contar para bebés, eu não sabia o que é que havia de contar e perguntei à minha mãe o que é que ela me contava quando eu era bebê. E a minha mãe disse-me, olha, contava-te canções, lenga-lengas, trava-línguas, e foi nesse buscar de repertório, nesse encontro, que eu te trouxe para o livro de tela. Estes são os que faço. Os outros livros são de autores, e eu dou voz a esses livros. O que é que me encanta nos livros? Disse muito bem, os livros que têm movimento. Eu gosto muito de gestos. E todos os livros que me trazem esse movimento, todos os livros que me despertam musicalidade, todos os livros que não têm uma forma convencional, ou seja, que é um livro, são livros que eu gosto muito. E depois a leitura, eu penso sempre, quero fazer chegar o livro ao outro. É como se eu fosse uma ponte. O que me interessa é chegar a fazer com que aquele livro, aquele texto, aquela ilustração chegue ao próximo. Portanto, é criar uma ponte para que o outro faça o caminho para chegar ao livro. Para mim, quem é a estrela, digamos assim, é o livro. Eu tento sempre ficar mais, dou a voz, mas prefiro ficar mais atrás e que o livro sobressaia. Tento sempre que seja ele a estrela e que seja ele o principal. Claro que eu dou a voz e dou da minha forma, como eu interpreto, como eu sinto aquele livro, o que é que ele me diz, e então vou por aí. Ou seja, mas gosto muito dos livros, como hoje em dia, não só o livro-álbum, mas também o livro-objeto, pop-up, são tipologias de livros que me interessam muito e que gosto de fazer um fio entre estes tipos de livros. Quase uma adelantada nesta questão dos livros-álbuns, que atualmente têm relevância no mundo, permitem, eu acho, a maior criatividade do pequeno, do menino, porque além da história, ele pode criar também histórias.
Sim, sim. Se tivermos um livro só de imagem, nós criamos, e a imagem tem uma narrativa, mas também nos possibilita cada um fazer a sua história, ou seja, como contar aquela narrativa que ali está ilustrada, ou seja, deixa esse caminho aberto a cada um possa fazer, sem dúvida, sem dúvida. E para mim é uma grande riqueza nesta literatura para a infância, deste livro infantil que hoje se faz, é quando eles nos deixam coisas em aberto, ou seja, que não é tudo mastigado e que nos possibilita ter várias leituras, encontrar várias respostas, ou seja, não ser algo fechado, mas algo que abra o leque. Eu não gosto de coisas muito mastigadas, ou seja, gosto de coisas que tenham a sua narrativa, mas que seja suficientemente aberta para cada um consiga ter a sua narrativa. A minha, ou seja, aquelas coisas com as quais eu fico feliz é a reação das pessoas, e quando há duas que há muitas, mas agora lembrei-me de duas. Uma delas foi em Cabo Verde. Eu estive a trabalhar com os professores e estive envolvida no projeto que desenvolveu as primeiras 9 bibliotecas escolares de Cabo Verde. Eu, outra colega e a Biblioteca Nacional, ou seja, uma equipa. Eu estive envolvida, e numa das formações que eu dei, eu estive com os professores durante uma semana inteira a trabalhar, todos os dias. Tínhamos oficina de manhã até à tarde, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E no final da semana fizemos uma pequenina avaliação de como é que tinha corrido, o que é que os professores tinham achado, enfim, fizemos um balanço do que foi a semana. E houve uma professora que me disse uma coisa que me tocou muito. Ela disse-me que eu pensava que a Bru era de cá. E eu, como assim? Ela disse, não sei, eu pensava que a Bru era de cá. E isso para mim revela a proximidade, ou seja, uma relação que se estabeleceu e que foi para além das sessões que nós tínhamos de talher durante o dia, porque tínhamos o almoço, tínhamos o lanche, tínhamos aqueles momentos de convívio, e para mim sentir que alguém pensava que eu era de lá é uma expressão de proximidade. Essa foi uma que nunca mais esqueci. A segunda foi quando fui contar à prisão de Évora. E quando contei na prisão de Évora, fui lá contar 2 vezes. E houve depois da ação, houve um recluso que me disse que agradeceu-me a sessão e que durante aqueles minutos tinha sido livre. Portanto, para mim, são os momentos que eu guardo como aquilo que faço e a importância daquilo que eu faço. E sei que este recluso, quando eu voltei na segunda vez, ele não tinha esquecido a primeira história que eu tinha contado da primeira vez. Portanto, para mim, são as coisas que me ficam, que me marcam e que me vão dando a certeza, alguma pelo menos, de que aquilo que eu faço tem importância, chega ao outro, porque o meu trabalho é um trabalho para o outro e com o outro. Portanto, não pode ser uma coisa só minha. E quando me chegam estes comentários, quando me chegam estas manifestações, isso deixa-me feliz e o sentido de está feito, ou seja, o dever está cumprido. Mas além disso, sua generosidade de aceitar o convite na primeira vez mostra a qualidade de pessoa que eu acho você deve ser. Além disso, das pessoas que alguma vez vimos sua participação, a lembrança, no tempo, continuar tendo a possibilidade de falar com você, para nós é uma grande alegria. Quisiéramos pedirte alguma
alguma narração que você quisera compartilhar? Sim, tenho aqui uma. E só dizer que uma das coisas boas do meu trabalho é que vou trazendo sempre pessoas, ou seja, vamos. E da Argentina eu trouxe alguns amigos e pessoas com quem mantenho contacto até hoje. Volta e meia falamos. E houve uma história muito bonita na Argentina, que depois de dos talheres que eu fiz na feira do livro, quando eu cheguei ao hotel, eu tinha uma mensagem que alguém tinha estado à minha procura. E eu liguei e pensei que era alguém da organização. Pensei, deve ser alguém da organização. Eu esqueci de alguma coisa, foi o que eu pensei. Mas não, foi uma senhora que tinha estado na oficina, no talher, e que foi ao hotel porque queria dar-me um livro que disse que era a minha cara, que era eu. E eu estranhei, pensei, como é que alguém que me viu durante 2 horas consegue perceber que aquele livro sou eu? E fui ter com essa senhora, a Guilhermina, fui ter com ela e ela deu-me o tal livro, e muito engraçado, porque de facto é um livro que eu gosto muito e que diz muito de mim, e que é um livro que anda muitas vezes dentro da minha mala de contadora de histórias, de conta-cuentos, muitas vezes. Portanto, para mim isto são coisas que acontecem que me deixam feliz e que me põem a pensar como é que em 2 horas alguém do outro lado me lê. Mas o que é facto é que esta coisa de contar histórias, nós contamos e estamos a ler quem está à nossa frente. E também quem está à nossa frente também nos consegue ler. E essa é uma história que eu trago da Argentina, e esse livro também faz parte da minha mala de conta-cuentos, e gosto muito desta história e do livro também. Aqui trouxe um livro que eu gosto muito, que acho que tem a ver com um bocadinho daquilo que nós falamos. São 2 autores portugueses, meus amigos, o Nick e a Inês. Eles fazem livros de outras formas, de outras maneiras, e têm muita questão do livro-objeto, ou seja, livros fora do formato formal. E este é em casa, porque uma das coisas que eu aprendi nas histórias, a casa é também onde eu estou e onde eu faço o meu trabalho, ou seja, os sítios por onde eu vou passando também acabam por ser a minha casa. Portanto, foi esta história que eu trouxe, este livro, que diz: em casa. A minha casa é a tua casa. Há casas com vista de mar e casas com terra à vista. Há casas onde tiramos os sapatos ao entrar. Por vezes estamos longe, 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 mas sentimos em casa. Às vezes dizemos que levamos a casa às costas. Esta casa é de todos. A minha casa és tu. Há uma casa dentro de cada um de nós. Até há casas cheias de outras casas. Casas por uma noite, casas por uma hora, ou mesmo casas por 1 minuto. A minha casa é a tua casa. Precioso. É muito bonito. Aqui não dá para ver, mas ele depois abre em harmónio. E aquilo que tem de bonito, isto poderia ser uma rua da minha cidade. A Inês, uma das autoras do livro, também é de Évora, portanto é da mesma cidade que eu, e acho que ela trouxe aqui um bocadinho do que é a nossa cidade, esta questão da casa, mas depois também a nossa casa é o mundo. Temos aqui outros lugares, e que tem a ver com aquilo que eu faço, ou seja, por onde vou passando, fica um bocadinho meu, e trago também um pedacinho de casa.
3, macaquinho do chinês. Bom barqueiro, dá licença de passar. Tenho filhos pequeninos para acabar de criar. Passará, mas algum lá ficará. Se não for a mãe da frente, é o filho lá de trás. Pimponeta, pitapitapituxa, pitapitapituxa, plim. Pimponeta, pitapitapituxa, pitapitapituxa, plim. Pimponeta, pitapitapituxa, pitapitapituxa, plim. Quem está no ninho? É um passarinho. Quem está no berço? Um menino pequenino. Ai, como o berço se parece com o ninho. Sei um ninho e o ninho tem um ovo e o ovo redondinho. Tem lá dentro um passarinho novo, 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 novo. Mas escusam de me atentar. Não o tiro, nem o ensino. Quero ser um bom menino e guardar este segredo comigo. E ter depois um amigo que faça o pino a voar. Ora, quando a luz do macaco estava assim a tocar, a agarrar o seu cheiro, a lua... levantou! Levantou! Um bocadinho, mas agora o macaco já estava assim, quase! Olharam para ele, cá para baixo, disseram! Olhou cá para baixo e viu que estava um rato às costas do macaco, o macaco às costas do urapô, o urapô às costas do leão, o leão às costas da zebra, a zebra às costas da girafa, a girafa às costas do elefante, o elefante às costas da tartaruga, a tartaruga na montanha, e estavam a chegar à lua. Ora, quando a lua, assim, grande, enorme, redondo, alto, viu um ratinho pequenino, pensou: um ratinho pequenino, nem sequer me vou mexer. Ele é tão pequenino que nem sequer me vai tocar. E ficou obcecado. Não se mexeu, olha, nem um pedacinho, ficou inquieta. Então o rato pequenino esticou a sua cabecinha. Esticou, 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 esticou. E mordeu. E arrancou um pedacinho de lua. E quando arrancou aquele pedacinho de lua, deu a cada um dos seus amigos. Ao macaco, ao raposo, ao leão, à zebra, à girafa, ao elefante. E dizem que a lua soube exatamente aquilo que cada um mais gostava. E ela ficou bonita. Porque a lua começa gorda
vira para si e disse: esta é boa. Tanto esforço para chegarem lá acima, à lua, e não viram que aqui na água há outra tão perto. Não perceberam nada. Só que o peixe não percebeu nada. Por falar em animais pequeninos, não é um bocadinho. Em terra laranjeira, ainda pequenina, onde poisava o mel ao declinar do dia, depois de te beijar a boca. Eu não desenho, mas corto. Portanto, nos meus livros de tela, como este, eu corto o tecido. Também são coisas muito simples. É uma forma muito geométrica, não tem nada de complicado, ou seja, é uma coisa muito simples. Sou eu que faço tudo, desde cortar, cozer, vender, faço tudo. São livros artesanais, eu faço um por um. Portanto, são livros que demoram o seu tempo, mas não tenho nenhuma editorial, não tenho, ou seja, não tenho nada a trabalhar comigo. Sou eu sozinha que faço os livros e que faço a concepção artística, portanto, não entram dentro do mercado do livro. O meu primeiro brinquedo foi uma máquina registradora, mas troquei as contas à vida por notas de contos. Isso mostra, desde seus princípios, a paixão e o carinho que você tem pelos livros, e isso é muito bom. Por que você prefere o trabalho com os pequenos que quanto aos maiores? Não, eu trabalho com todos os grupos. Não trabalho é o mesmo tipo de texto. Eu gosto muito de trabalhar com pequenos, mas também gosto muito de trabalhar com mais velhos, gosto muito de trabalhar com pessoas adultas, com professores ou pessoas que ainda estão na sua vida profissional ativa. Gosto de trabalhar com jovens. O que acontece é que não utilizo o mesmo tipo de texto, ou seja, não utilizo as mesmas histórias, os mesmos livros. Quer dizer, às vezes pode até acontecer haver livros que sejam transversais, mas eu gosto de trabalhar com todas as faixas etárias. Só que são coisas diferentes. São coisas que, por exemplo, trabalhar com os mais velhos, com os senhores maiores, é um trabalho muito através do repertório da tradição oral, ou seja, os contos tradicionais, todo esse universo tradicional que eu vou resgatando e que vou procurando e que acho que faz sentido trazer, até porque nos lares, pelo menos aqui no Alentejo, onde eu vou contar mais em lares, as pessoas que estão nos lares são pessoas que ainda têm muito presente esses contos, essa narração que era feita de geração em geração, ou seja, eram os avós que lhes contavam, eram os pais que lhes contavam. A nível do cante, também ainda há essa Maria memória. Margarida Junça, você falou de alcunha, porque nós falamos de sobrenome. Esse Maria Margarida Junça ficou o Bru Junça. Qual foi o motivo dessa troca?
Aconteceu. Em Portugal há muito a tendência para o sobrenome, como vocês dizem. Principalmente na zona onde eu vivo, no Alentejo, que fica a sul de Portugal, há uma grande tendência para qualquer pessoa ter um sobrenome. Seja por uma característica física, seja por um comportamento, seja por ter herdado de outras gerações, porque depois até passam a nome. Há muito essa tendência. A minha alcunha surge, o meu sobrenome, por volta dos meus 12 anos, mais ou menos. Havia na minha turma uma colega que tinha uma avó que se chamava Brunilda. E a avó dessa minha amiga tinha muitas histórias. E o que é que acontecia? A neta contava-me a mim as histórias da avó e pedia para eu contar aos outros as histórias da avó. E foi assim. E fui começando a contar as histórias. Só que Brunilda era um nome muito grande. E um dia uma amiga minha disse: epá, isso Brunilda é enorme, fica só Bru. E foi, e ficou. Entretanto começaram todos a chamar Bru e assim ficou. Mesmo professores na universidade, ou seja, foi sempre Bru e ficou até hoje. Portanto, se eu disser que sou Margarida, ninguém sabe quem é. Pensam que é outra pessoa, ou que é minha irmã, ou que é... e ficou Bru. O Junça não é sobrenome, é o meu apelido de família mesmo, mas o Bru ficou como sobrenome e eu gosto, acho que tem a ver comigo. É assim pequenino, redondinho, portanto, ficou. Além para finalizar e agradecendo enormemente sua generosidade, se conhece pouco, se conhece mais da música brasileira en cuanto a samba, a bossa nova, ao funk, a outras músicas brasileiras, mas o fado é uma música conhecida, música lusitana preciosa. Como você definiria o fado e se o fado faz parte da sua inspiração, do seu trabalho, ou seja, duas perguntas. Como você descreveria o fado e se forma parte do seu trabalho? Bem, eu gosto muito de fado a nível pessoal, ou seja, sou uma grande consumidora de fado desde sempre, ou seja, desde que nasci, porque na minha casa sempre se ouviu muito fado, portanto sempre ouvi e isso foi um estilo de música que sempre fez parte de mim e uma sonoridade que está no meu imaginário, que está no meu ADN e gosto muito, 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 muito. Como é que eu descreveria o fado? O fado tem sempre ali uma grande melancolia, uma nostalgia, aquele nome que nós portugueses dizemos muito que é a saudade, que tem ali aquela vivência muito de mergulharmos dentro de nós, portanto, para mim tem essa questão da nostalgia, tem essa marca da saudade e é quase como, para mim também Nasci, veías pousando terra como anéis de sol, pendurado nos dias, aqui na raiz de mim, não sabia que a palavra podia ser sinônimo de caminho, fruto de semente, colhida e semeada dia a dia. Sempre tive orelhas atentas desde miúda, vivi rodeada de mulheres, e fui com elas que aprendi a sentir o mundo por dentro, correr pelo meio de uma seara, medir-me pela altura de um girassol, subir a figueira para desafiar as leis da física, beber a água das fontes nas pequenas mãos em concha, costuro textos do meu universo da infância para exercer o tempo, busco quem sou, muito nomeio-me, e essa premissa das palavras que partilho sob a sombra do livro, uma preciosa descrição de Bru Junça, a pessoa que gentilmente falou com nós desde o outro lado do oceano, no Portugal, na hermosa Portugal, na hermosa cidade sua. Obrigado pela sua generosidade. E se você quisesse deixar alguma mensagem para a gente, para que possa estar
assistindo a televisão. Seria um prazer. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. É como estávamos a falar, ou seja, nós vimos embora, mas há sempre pessoas que ficam e quando nos voltam a chamar ou contactar, para mim é um abraço renovado, porque alguma coisa daquilo que fizemos ficou, alguma coisa persistiu durante o tempo. Portanto, agradeço muito o convite. Fiquei com alguns amigos na Argentina, espero voltar, não perdi a esperança, agora quando tudo isto da pandemia nos fizer encontrar aqui uma nova estabilidade, que os caminhos possam voltar a cruzar, que eu vá ao outro lado do oceano para contar histórias. Do fado, como sei, vivo um poema cantado de um fado que eu inventei a falar. Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar. E as almas sabem escutar-me. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, fado, nem fadistas como eu sou. Esta voz tão dolorida é culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se você não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou.